Senhor presidente, doutor Sadi Noel, senhor deputado, doutor Julianelli, querida e nobre deputada Tia Ju, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais, servidores públicos. Doutor Sadi Noel, eu quero me solidarizar ao senhor no seu discurso, que acompanhei atentamente, quando o senhor aqui esteve nesse plenário, com relação às questões humanitárias, ou ao descaso, diria eu, que sofre a nossa população de Itaboraí. Eu entendo, acredito, sinceramente, que pessoas como o senhor, para o município de Itaboraí, como o meu nobre amigo, querido amigo, uma pessoa séria, o deputado doutor Julianelli, são esperanças que a população de vossos respectivos municípios podem ter. Outro dia, eu ouvia, e eu queria falar um pouco do meu município, Natal, onde eu nasci, São João de Meriti. Outro dia eu ouvi alguns deputados falando sobre as vocações de seus municípios e as belezas naturais de seus municípios, o que eles produzem. E eu tive certa inveja e, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque quem conhece o município de São João de Meriti, onde nasci e fui criado, onde meus filhos, Rodrigo Macedo e Ivan Macedo, foram nascidos e criados em São João de Meriti, e a verdade é que os munícipes e os que lá vivem até hoje, nobre deputada Tia Ju, não conseguem ter perspectiva de vida, porque enquanto, felizmente, alguns colegas nossos podem vir aqui e falar das belezas, volto a dizer, das belezas naturais, das vocações de seus respectivos municípios, muito me entristece e lamento com a situação do meu querido São João de Meriti, onde vivem minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meu filho Ivan Macedo e muitos amigos e colegas de infância. O município sempre teve problema, historicamente, de educação. Não tem educação pública de qualidade, nunca teve. Eu mesmo estudei em escola pública em São João de Meriti, e na verdade era uma escola que nem existe hoje, a antiga Escola Municipal Machado de Assis, que eram duas portinhas numa loja, Tia Ju. Quando a rural, o jipe da prefeitura chegava com a merenda escolar, porque não era promovido lá, só para que você tenha uma ideia, você como professora, deputada Tia Ju, as crianças faziam filas, eram mais de 100 crianças, e quando a sobremesa era doce de leite, na mesma colher a merendeira ia colocando doce de leite para as crianças na fila. Ali eu cheguei a adquirir, eu e meus irmãos tivemos hepatite, por conta desse descaso, dessa falta de higiene na escola pública. Saúde pública, só quem é de São João de Meriti sabe o desespero, a dor, que é quando alguém fica doente ou quando alguém tem uma emergência e precisa recorrer à saúde pública em São João de Meriti. Não existe, não há, não tem. Tem que se correr para hospitais de município vizinho ou de hospitais, centros de emergência do estado do Rio de Janeiro. O desenvolvimento humano de São João de Meriti é muito baixo. Há algumas semanas, ou se não me falha a memória, há uma semana atrás, nós recebemos aqui representantes do Poder Executivo que discutiram, ou vieram discutir com o Colégio de Líderes nesta casa, acerca da criação da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro. Estive presente, presidente doutor Sadi Noel, e eles adiantaram que algumas emendas eles iriam rejeitar. Não foi discutida exatamente emenda, mas eles fizeram um release, como dizem os jornalistas, das emendas que eles iriam rejeitar,
para que não fosse discutido nesse futuro colegiado, que tem que existir, que é louvável, que é a Câmara Municipal, que é a Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro, e 2 emendas que foram rejeitadas e que eu incluí no projeto, quer dizer, já sinalizaram que vão rejeitar, mas na época já disse para eles no Colégio de Líderes que apresentarei destaque em plenário para defender essas emendas, deputada Tia Ju, doutor Sadi Noel, senhoras e senhores servidores e telespectadores que nos assistem. E eu incluí lá que esse colegiado tinha que ser composto pelos parlamentos municipais. Por quê? Porque os vereadores são os representantes mais próximos dos munícipes, da população. Como é que pode haver um colegiado aonde o representante mais direto, não menos legítimo do que outros representantes públicos, mas o mais direto da população do município, que são os vereadores? Então, eu estarei incluindo essa emenda voltada nessa direção, mas o Poder Executivo, esse Poder Executivo, ou esse grupo de poder que quebrou o Estado do Rio de Janeiro, que faliu o Estado do Rio de Janeiro, que faz uma grande maldade com os nossos pensionistas, aposentados, salários parcelados, atrasados, enfim, esse caos que, como ainda há pouco, um dos oradores que me antecedeu falava que agora nas Olimpíadas vão fazer uma fantasia, vão maquiar o Rio de Janeiro, mas maquiar o quê? Maquiar a tragédia? Maquiar a miséria do nosso povo? Maquiar o desemprego? Maquiar o crescimento da violência? E a violência, ou seja, discutir segurança pública, foi um outro aspecto, doutor Sadi Noel, que eu estou propondo nessa emenda da criação da futura Câmara Metropolitana. E o Poder Executivo disse: não, nós não vamos discutir segurança pública com os municípios, nós vamos discutir saneamento básico e mobilidade urbana. Só que nós sabemos muito bem que no estado natural, quando o homem não tinha o poder de polícia, o judiciário, a segurança, não havia desenvolvimento humano. A violência predominava, o homem vivia sobre a barbárie, o medo constante de morte violenta. Então, se essa Câmara Metropolitana não discutir a questão da saúde, também da saúde, mas a questão da segurança pública, não adianta você colocar pavimentação, você tratar o esgoto e as pessoas serem reféns do medo e não saírem de casa, doutor Sadi Noel. Isso é um equívoco. E não saírem, porque as pessoas hoje são prisioneiras da crise de segurança pública mal elaborado. Meu município, São João de Meriti, então, é doloroso. Por isso que eu quero ver o meu grande amigo, hoje vereador Dejá. Eu não posso ver o Dejá fora dessa discussão, Tia Ju, seja da educação, seja da segurança pública, seja da saúde pública. Eu não posso. Eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, sabendo que a maior população, a maior densidade demográfica do continente americano, apelidado de formigueiro humano, dormitório de operários do estado do Rio de Janeiro, São João de Meriti, seja tratado com tamanho descaso. Estarei concluindo, meu querido e nobre presidente, doutor Sadi Noel. Eu quero fazer aqui um repúdio a essa situação, a situação que vive o nosso estado do Rio de Janeiro, que vive vários municípios, como a minha querida São João de Meriti, a nossa não menos querida, eu quero compartilhar Itaboraí, Resende, do nosso querido amigo, deputado doutor Jurianelli, e queria dizer que hoje, para terminar, fiquei muito envergonhado ao ver um servidor inativo com uma placa dizendo o seguinte: me paga porque eu tenho que comer. E ele dizia isso e me envergonhou na seguinte condição, doutor Sadi Noel, porque o desespero das pessoas é tão grande que eles acham que o parlamento tem culpa nessa situação.
e nós temos nos posicionado sempre do lado da população, sempre do lado do servidor público, sempre do lado da causa do trabalhador, e eu queria registrar aqui, agradeço a oportunidade, essa expansão de tempo que Vossa Excelência me concedeu. Eu quero reforçar aqui que, olhando para Vossa Excelência, aí presidindo essa sessão, esse expediente final, eu vejo aqui uma esperança para o município de Itaboraí, como vejo também uma esperança para São João de Meriti, com o pré-candidato Dejá, e vamos lutar por um Rio de Janeiro melhor, vamos lutar por municípios mais saudáveis. Obrigado, presidente.